Olá, seja bem-vindo. Em alguns instantes iniciaremos a nossa transmissão. Obrigado por escolher a Unifavest, uma das maiores e mais completas universidades privadas do país. Uma instituição séria, competente e inovadora quando o assunto é ensino superior de qualidade. Juntos fazemos a diferença. Em alguns instantes você acompanhará mais uma transmissão da Unifavest. Você sabia que um diploma é valorizado por aquilo que a instituição constrói junto com o acadêmico? Os acadêmicos constroem um bom currículo. A Unifavest forma você com a credibilidade que o mercado precisa. A Unifavest está à frente do seu tempo quando o assunto é inovação tecnológica. Através do conceito de EdTech, a Unifavest integra todos os materiais educacionais com um ambiente e-learning, trazendo as últimas novidades em inteligência artificial, realidade virtual, realidade aumentada, gamification e aprendizagem colaborativa em rede. Em alguns instantes, você acompanhará mais uma transmissão. Unifavest, você no futuro. Diariamente somos desafiados a inovar, oferecendo aos acadêmicos o que há de mais completo em nossos canais digitais. Isso faz com que a Unifavest mantenha-se à frente quando falamos em ensino de qualidade. Obrigado por escolher a Unifavest. Em alguns instantes, você acompanhará mais uma transmissão.
Boa noite. Estamos dando início à nossa aula após nós escutarmos o áudio da nossa sala de espera. Estamos com nossa aula hoje, a nossa revisão. Na semana que passou, nós vimos a gamificação dos jogos, ao qual a sugestão foi que vocês construíssem uma lanterna e fizessem todo o desenho do processo produtivo desta lanterna. E após vocês calculariam os custos. Eu me lembro bem que comecei a aula, acho que foi com 11 e terminei a aula com 2. Os demais desistiram, né? Acho que não gostaram da forma como eu ministrei a aula. Mas hoje nós estamos aqui com uma aula de revisão, né? Que semana que vem vocês terão a prova, então nós precisamos fazer essa aula de revisão, certo? Então hoje todo o material dele, ele está composto de uma revisão. A ideia principal ao qual vocês possam tirar algumas dúvidas em relação ao conteúdo que foi apresentado já, todo ele. Então, hoje eu fiz uma síntese dos principais conteúdos. Então, aqui está o meu e-mail, novamente, os dados da disciplina Administração Financeira e Orçamentária, a prof, né, eu, e mais os dados do e-mail ao qual vocês devem se dirigir quando tiverem dúvidas ou alguns questionamentos. Então, hoje nós temos a nossa revisão, que é a revisão para a prova. Tá? Como eu falei, então eu fiz um apanhado dos principais assuntos aos quais serão abordados hoje, e acredito que, como são 45 lâminas, talvez eu não consiga apresentar todas, né? Mas vai estar disponível para que vocês possam acompanhar, dar uma olhada, estudar por este conteúdo que nós temos os principais assuntos. Então vamos lá, nós trabalhamos um dia e também já teve um palestrante que falou sobre as fontes de financiamento de empresa e o uso do capital de terceiros. Para tratarmos de decisões de financiamento, né, a empresa necessita muitas vezes de capital de terceiro. O que é esse capital de terceiro? É um capital dos sócios ou capital que busca-se junto à iniciativa privada ou às instituições financeiras, ou, né, um conceito de capital de giro que ele tem, né, são políticas de capital de giro. Então, essas são as fontes de financiamento. Sabe-se se quando a gente tem uma fonte de financiamento, a gente paga juro por esses financiamentos, né? Como o palestrante mesmo disse, o dia aquele que falou sobre o mercado de capitais para vocês, nós precisamos ver o que é mais vantajoso para a empresa, se é pegar o capital de terceiro, se é pegar o capital próprio, se é imobilizar o capital próprio e trabalharmos com o capital de terceiros, né? Isso eu me lembro bem que ele falou. Então, cada empresa vai ter a sua estratégia baseada no seu orçamento, no seu planejamento, que vai escolher isso. Então, o que é esse conceito de capital de giro? É o investimento de uma empresa em ativos de curto prazo, quais são caixas, títulos negociáveis, estoques, contas a receber, ou seja, ativos circulantes. Então, todos esses são títulos de curtíssimo prazo que você precisa, ou que a empresa precisa, para seu dia a dia. Ou seja, como aqui mesmo diz, para suprir um caixa, para negociar títulos, comprar um estoque, e até você receber as suas principais contas. Aí a gente sabe, sempre que se pega capital de terceiro ou se busca esse capital de terceiro, nós temos vantagens e desvantagens, né, de financiamento de curto prazo em relação ao financiamento de longo prazo. De curto prazo, normalmente esse financiamento ele tem um juro mais alto. O de longo prazo ele tem um juro menor, porque eles vão ganhar ao longo do tempo, né? E aí, esse de curto prazo, geralmente ele é mais alto, é um momento, é uma oportunidade, um momento de ocasião ao qual necessita-se de um valor imediatamente.
Então, vamos lá, as desvantagens e vantagens do financiamento de curto prazo em relação ao de longo prazo. A velocidade, né? A velocidade, o crédito de curto prazo é obtido com maior facilidade e rapidez. Você pode ir numa instituição financeira e conseguir esse crédito de um dia para o outro, negociando diretamente com sua instituição financeira. Aí ele tem flexibilidades, né? Porque você vai lá e você está contratando geralmente para 10, 15 dias, então isso a gente chama de curto prazo. Então não tem necessidade de ter avalista, de ter outras questões que possam exigir mais documentos, um maior número de documentos. Então isso é rápido, é ágil. A flexibilidade de pagamentos antecipados, a liberação de novos valores sem cláusulas restringindo ações futuras da empresa, são algumas vantagens do financiamento de curto prazo. O que seria? De longo prazo, tem que se apresentar normalmente faturamento dos últimos meses, dos últimos 12 meses, apresentar uma relação de 6 a 8 clientes no último período, apresentar uma relação de compradores, né, nesses últimos períodos, de empresas que forneçam material para ti no último período. Então, tem todas essas questões quando você se faz um financiamento de longo prazo. E isso é moroso, porque precisa ser analisado todos esses documentos. Quando é de curto prazo, tem uma flexibilidade maior, as dívidas podem, né, ser negociadas diretamente com o teu gerente, o gerente da tua conta. Aí de curto prazo, então eles possuem taxas de juros, os de longo prazo, né, o capital de longo prazo tem taxas de juros inferiores, né, aqui é de longo prazo, então as de curto prazo têm taxas de juros superiores, a de curto prazo tem inferiores. Então vamos lá. As vantagens e desvantagens. As vantagens é que de curto prazo você tem taxas inferiores, taxas superiores, a de longo prazo, taxas inferiores, tá? Então, se eu preciso para essa semana, eu vou pagar mais. Se eu preciso para pagar durante 12 meses, eu vou pagar menos de juros. Vamos lá para a próxima tela. O risco da dívida de curto prazo versus o de longo prazo. Então, aqui eu já tenho alguns dados que eu já passei eles, porque vocês já viram, vocês já têm no material de vocês. Então, as taxas de juros são variáveis no de curto prazo, diferente das dívidas de longo prazo, onde as taxas são estáveis ao longo do tempo. As dívidas de longo prazo não se submetem às pressões momentâneas de demanda, variação de taxa de juro dia a dia, já que são normalmente estabelecidas, né? Então, de longo prazo se faz uma média dos juros e se paga ao longo desse período. Já as de curto prazo é a taxa do dia, é a taxa daquele momento. O que pode acontecer? O financiador do curto prazo pode exigir pagamento imediato do saldo devedor. Então, vamos lá. Vou numa instituição financeira, eu peço 20 mil reais, o banco diz, ok, te empresto, mas este valor preciso que seja devolvido em 15 dias. Aí vai se pagar uma taxa de juro mais alta. Ou esse financiador, do curto prazo também, pode ser pessoas físicas que tenham dinheiro disponível e que vão emprestar para a empresa. Quais são os tipos de fontes de financiamento como eu falei, desse valor? Fontes de capital são adição de capital social, então pode ser feita uma adição. O que é isso? O pessoal da contabilidade já conhece bem como é que é esse processo. Faz uma alteração de contrato e altera-se o capital social da empresa, ou seja,
os sócios colocam um valor maior dentro dessa empresa. Se a empresa tinha 2 sócios, cada um com 100 mil, e a empresa está precisando de mais dinheiro, chama-se os sócios, faz uma alteração de capital social, e cada sócio, por exemplo, vai colocar mais 50 mil. Então, alterou-se o capital social. Cada sócio vai ter sua cota de capital social de 150 mil. Aí, por sua vez, a empresa vai ter 300 mil de capital social. Maior prazo nas compras com fornecedores, aí pode ser negociado aonde que é. Normalmente, hoje, pelo conhecimento que a gente tem dos clientes, antigamente, se fazia uma compra, eram 30 dias, 30, 60 e 90. Hoje já fazem 3 pagamentos e se o administrador ou o pessoal que está cuidando das compras não observar isso, é feito em 3 vezes. Geralmente é 15, 20 e 28 dias. É em 3 vezes, mas dentro do próprio mês. Então, se isso acontecer, né, pode-se procurar ampliar esse prazo de pagamento. Se está com problema de caixa, ampliar esse prazo de pagamento. Ah, tudo bem. Então, eu posso fazer com 15, 28 e 45, ou prorrogar esse prazo, tá? Então, isso a gente chama de negociar maior prazo de compra com os fornecedores. Ou faz 25, 40, 60, enfim, depende das condições de cada fornecedor. Os sócios ou acionistas também podem colocar um dinheiro sem haver uma adição de capital social. Os sócios podem colocar um dinheiro na empresa. Pode emprestar esse dinheiro para a empresa. Por vezes, eles podem ter numa aplicação financeira, pode ter numa poupança, e aí tira de lá e empresta para a empresa. No mesmo, digamos assim, que um dos sócios tenha 50 mil reais na poupança numa instituição financeira. E a empresa está precisando de dinheiro. Bom, a empresa vai pagar o mesmo valor que a poupança, então eu não tenho porquê, né, de deixar o dinheiro no banco e não colocar na empresa, sendo que o sócio não vai perder nada e a empresa ainda pode ganhar, porque se fosse pegar no mercado externo, iria pagar muito mais de juros e taxas de administração financeira. E, por último, né, que seria a última alternativa, é a obtenção de recursos no sistema financeiro nacional. Bancos, cooperativas de crédito, né, enfim, tem uma série de instituições. Quando a gente fala em sistema financeiro, tem uma série de bancos, sistemas financeiros, enfim, que fornecem dinheiro. As fontes de financiamento de curto prazo, com e sem garantias. Empréstimos com garantias. Nós temos sem garantia e com garantia. Com garantia é uma caução de duplicatas a receber. Como que funciona isso? Eu falei para vocês também na disciplina passada que, por vezes, a empresa pode ir no banco e negociar duplicatas. Né? Estão lembrados? O banco tem várias duplicatas, vou lá e negocio. Só que quando eu vou lá negociar as duplicatas, eu pago um juro alto. Mas existe essa possibilidade. Então, eu preciso um valor X e eu tenho N duplicatas lá no banco e eu calciono elas em relação ao valor que eu tenho para receber com as duplicatas. As factories, né, de duplicatas a receber, nós temos as factories também, que são empresas, não são instituições financeiras, é uma factory, ao qual existe uma pessoa, ela pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica também, que são pessoas que conhecem bem o mercado financeiro e entram nessa factory, ou seja, emprestam dinheiro para as pessoas. Muitas pessoas, muitas empresas chamam as factories de agiotas. Por que é chamado de agiotas? Porque eles cobram juros altos. E por que eles cobram juros altos? Porque eles têm custos financeiros
Se um cheque que eles pegam não é pago na data, eles têm que arcar com o compromisso, né? Eles têm que pagar esse cheque. Então, por isso que muitas pessoas chamam as factories de agiota. Mas a factory é uma instituição financeira diferente, legalizada. Empréstimo com alienação de estoque, eu posso fazer um empréstimo e posso alienar meu estoque. Ou seja, eu tenho lá 1.000 caixas de um determinado produto, né, de vocês, de peças para a fabricação de lanternas. E eu preciso de dinheiro, eu posso atrelar, dar de garantia essas caixas de equipamentos para fazer a lanterna na alienação do estoque. Empréstimos com certificado de armazenagem, aí o que seria como esse daqui? Isso é mais comum nas cooperativas de grãos. Se pega um valor X em dinheiro e se entrega X unidades de sacas de arroz, de feijão, de soja, de milho, enfim, tudo que for. Então, esse é com uma certificação de armazenagem. Eu armazeno lá no silo, armazeno lá numa cooperativa de grãos e recebo o dinheiro, e aí vai sendo descontado com esse meu armazenamento. Fontes de financiamento de longo prazo, então, que são os empréstimos bancários, que normalmente é feito pelo sistema Price, o sistema SAC, o sistema misto, ao qual eu tenho amortizações, eu tenho juros, eu tenho parcelas, né? Então, isso geralmente é de longo prazo, então existe o sistema Price ou o sistema SAC. As debenture, o que é uma debenture? As ações, empresas que têm ações na Bolsa de Valores, elas colocam essas debentures, são as empresas, lembro que o palestrante também falou, que é a melhor forma de rendimento, de aplicar na Bolsa de Valores, é comprar as debentures das empresas. E depois tem com garantia, né? Lembro que tem com garantia e a sem garantia. Lá, as com garantias é até aproximadamente 260 mil, se eu não me engano, e sem garantia de ações é acima disso. Mas o correto, normalmente, é melhor a gente comprar com garantia, até 250 mil, eu não me lembro se era 250 ou 260 que tinha garantias. E as sem garantias são essas ações que a gente compra e não tem garantia de você receber de volta caso a empresa entrar em falência. Fontes de financiamento de curto prazo, também como eu já tinha falado, empresas têm à sua disposição apenas um montante limitado de financiamento de curto prazo, sem garantia. Para se obter fundos adicionais é necessário que se dê algum tipo de garantia, né? Então, eu preciso garantir, e não sei se vocês lembram ou conhecem essa expressão também, que às vezes os bancos pedem um avalista. Este avalista, ou fiador, como alguns costumam dizer, é a pessoa que vai pagar o banco caso a empresa não pagar, a pessoa física ou pessoa jurídica. Então, estes são os avalistas, os fiadores, tá? Empréstimo com garantia de curto prazo é aquele ao qual o credor exige ativos como colaterais, qualquer ativo sobre o qual o credor possa ter o direito legal caso o tomador não cumpra o contrato, geralmente de forma de duplicatas a receber ou estoque, como eu estava falando para vocês antes, ou também a pessoa que é a responsável assina por essa empresa. Então, esse seria o avalista da empresa. As duas técnicas mais utilizadas pelas empresas para obter financiamento de curto prazo com garantia são as calções duplicatas e as factories de duplicatas. Então, a calção é um valor que é depositado antes de duplicatas, tá? Então, eu calciono todas as minhas duplicatas conforme elas vão vencendo,
de garantia, de caução, de garantia para que a empresa possa receber a instituição financeira. A factory de duplicatas é aquela a qual eu já tinha comentado antes, né? As factories adquirem as suas duplicatas e depois vão cobrar. Vocês já ouviram falar assim, uma empresa está cobrando, né? O banco colocou numa factory de cobrança. Tem as empresas que cobram, tem as factories que compram duplicatas e depois elas vão atrás para receber. A calção de duplicatas a receber é por vezes usada para garantir empréstimos a curto prazo, uma vez que as duplicatas apresentam significativa liquidez, né? As duplicatas, normalmente, elas são pagas, porque se elas não são pagas, existe uma corrente de negatividade de pessoas, de empresas que estão envolvidas e que não fica legal para ninguém, não fica em termos financeiros para nenhuma delas. Os tipos de calção, como eu falei aqui, são calcionadas numa base seletiva. O credor potencial analisa os registros de pagamentos passados das duplicatas com o objetivo de determinar quais duplicatas são aceitáveis para o empréstimo. Então, não é todas as duplicatas que eles aceitam. Vocês já ouviram falar que nós somos um número digital? Que o sistema bancário, o Serasa, enfim, o que for, nos conhece através de um código e de um dígito. Nós somos avaliados diariamente pelas instituições financeiras, pelas instituições de créditos, pela quantidade de vezes que foi deixado de pagar a fatura do cartão de crédito, pela quantidade de vezes que foi parcelado a dívida de cartão de crédito, pela quantidade de vezes que foi dado um cheque sem fundo, pela quantidade de vezes que você não pagou os carnês de lojas, pela quantidade de vezes que foi atrasada a conta de luz, de telefone, tudo isso a gente é avaliado. E a gente pensa que ninguém sabe, sim. As instituições financeiras têm tudo isso. Então, a gente é uma tabela. Né? E lá, dentro das instituições financeiras, tem esses gráficos, né? Se você se enquadra em tal deles, você não vai receber crédito nunca, não adianta calção, não adianta nada. E aí são tabelas, são escalas, nós somos classificados por escalas. Então, tem escalas lá, e claro, eles não vão dizer para as pessoas por que não deu certo, por que não foi aceitado o teu pagamento. Vão simplesmente protelar e vão dizer, não passou. Não passou no analista e pronto. Mas a gente sabe que existe uma escala lá dentro. Quando uma empresa solicita um empréstimo contra duplicatas a receber, em primeiro lugar, o credor avaliará as duplicatas da empresa a fim de determinar, né, se são aceitáveis ou não. Eu repeti a tela aqui. A factory de duplicatas a receber envolve a venda direta de duplicatas a um capitalista ou outra instituição financeira. O factor é uma instituição financeira que compra duplicatas a receber de empresas. O factory de duplicatas não envolve realmente um empréstimo a curto prazo, porém é semelhante ao empréstimo de garantias de duplicatas. Então, vocês estão vendo aqui, tem alguém que compra as duplicatas. O factor é uma instituição financeira que compra duplicatas a receber de empresas. Então, está vendo? Por isso que existe toda aquela escala de avaliação. Nós somos um gráfico dentro das instituições financeiras. Dependendo daquela escala onde nós estamos, nós não vamos conseguir ou não conseguir nada. A factory é feita normalmente com notificação e os pagamentos são efetuados diretamente ao factor. Ademais, em uma memória, né, a maioria das vendas de duplicatas
a um factor são feitas sem opção de recursos. Isso significa que o factor concorda em aceitar todos os riscos de crédito e, se as duplicatas forem incobráveis, terá que absorver as perdas. Então, é ali que a gente vê o porquê que eles cobram os juros tão altos. Eles têm que cobrir. E eles têm uma escala, uma variância que eles analisam a quantidade de vezes que eles estão perdendo. Então, baseado nessa quantidade de vezes que eles perderam ou estão perdendo, eles aplicam o juro. Alguém vai ter que pagar, né? Eles aplicam o juro nas que vão vencer depois. Aí depois nós temos, eu me lembro aqui que nós entramos nas operações de desconto envolvendo negociação de títulos, de dívidas que um terceiro assume como uma empresa. Quando um cliente efetua uma compra a prazo, aqui nós já estamos entrando num outro assunto, tá? Quando uma empresa efetua uma compra a prazo e de uma empresa, ela assume a dívida para com ela. As características básicas destes títulos é a circularidade, ou seja, podem ser negociados entre empresas ou instituições financeiras. Só um pouquinho, está entrando gente aqui, só um pouquinho. Só um pouquinho. Ok. Aí, nós estávamos falando dos descontos, né? As operações de descontos. Aí normalmente tem o desconto por dentro e o desconto por fora. O que que é? Se eu tenho um tipo de desconto, quando vocês forem fazer essas operações de desconto, descontar duplicatas, eles vão falar, esse tipo de duplicata é com desconto por dentro, esse tipo de duplicata é com desconto por fora. E aí vocês precisam avaliar qual tem o juro menor, ou qual é que te rende mais nessa duplicata. Por exemplo, também aqui duplicatas que precisam ser resgatadas com antecipada. Uma empresa emitiu um escritório, enfim, o que for, emite duplicatas com vencimento para o dia 10. Só que eu precisei de dinheiro dia 7. E se eu podia ter uma grande oportunidade, eu poderia estar perdendo uma grande oportunidade se eu não efetuasse esse pagamento dia 7. O que eu fiz? Eu fui no banco e fui lá, olha, eu tenho todas essas duplicatas que vão vencer o dia 10, dá X valor. Eu preciso do dinheiro hoje. Tem esse dinheiro? O banco, por exemplo, ok, tem esse dinheiro para ti hoje. Só que o juro, para mim te dar o dinheiro hoje, você vai pagar 4%. 4% ao mês. Sabendo que esse tipo de duplicata, ele é feito por dias. Ok, é 4% ao mês. É alto? Ok, é alto. Mas é um negócio de ocasião. Então, concorda-se em contratar fazer essa operação de descontos e duplicatas, ao qual a gente paga esse juro de 4%. Só que eu não vou pagar o mês inteiro, eu vou pagar fracionado somente nos dias que eu utilizei. Neste caso, vão ser 3 dias. Então, o que eu faço para calcular esses juros? Que logo mais vai ter a fórmula adiante. Mas eu pego o juro de 4% ao mês, eu divido por 30, né? Que eu vou transformar o juro ao dia, e depois eu vou calcular em cima desses dias que eu fiquei com o dinheiro que eu precisei. Lembrando sempre que eu preciso deixar sempre em numeral. E neste caso, o mais fácil para deixar em numeral é o juro. Então, eu divido esse juro por 100 para deixar ele de forma numeral. Eu não vou fazer exatamente com 4%. Logo, nós temos a fórmula aqui. Ó. Então, nós temos
a nossa fórmula do desconto bancário ou desconto comercial. Nas operações de desconto, comumente conhecido, dois tipos, o desconto por dentro e o desconto por fora. A forma para calcular o desconto por dentro é o D maior e o D menor, então é desconto por dentro. Tá? O N é o meu valor que eu vou estar precisando. O meu D, neste caso aqui, vai ser o meu juro. E o meu N pequeno vai ser o meu tempo, minha quantidade de dias. Aí depois nós temos duas formas, porque eu tenho a fórmula por dentro e a por fora. Essa daqui é mais fácil. O DF é o desconto por fora, tá? O D por fora. O N, que é o valor que eu preciso, o D minúsculo, que é meu juro, e o N, que é meu tempo. Então, vamos lá para a nossa formulazinha aqui, ó. Onde, olha, ficou os dois D maiúsculo, que dó. Assim não dá, né? Valor presente do título descontado. O N, valor nominal do título descontado. O D, a taxa de desconto aplicada na operação. E N, o prazo de antecipação. Ou seja, o D é o desconto por dentro, valor presente do título descontado. Se eu tenho 50 mil aqui, ó, meu valor nominal do título a ser descontado é 50 mil. E qual é o valor que eu vou ter no final quando eu tirar o juro, que eu aplicar as taxas? Porque eu vou fazer isso, eu preciso pagar esse título para o banco, né? Então vamos lá. Um exemplo hipotético aqui, uma operação de desconto de duplicatas em um banco no valor de 50 mil reais com antecipação de 3 meses, tá? Então, eu precisei antecipar 3 meses esse meu título. A taxa de desconto é 3% ao mês. E aí será disponibilizado no ato esse dinheiro. Quanto que vai ser o valor que eu efetivamente vou receber neste momento? Vamos lá. Aplicando a nossa fórmula, o desconto por dentro, eu vou ter aqui, ó, aplicando, ó, o meu N grande é o meu valor que eu estou pegando, que ele vai ser dividido por 1 mais 0,03, que é a minha taxa de juros, vezes os 3 meses, ó, aqui. Por que deu esse 0,03? Porque eu dividi por 100, porque estão lembrados que eu disse que precisa deixar em numeral. Então, está em numeral. Então, o meu D maior, primeiro a gente faz essas operações aqui e depois se faz a divisão. Então, fazendo isso, ó, meu D, meu 50 mil, dividido por 1, porque este daqui, ó, 0,03 vezes 3 mais 1 vai dar 1,09. 50 mil dividido por 1,09, o meu desconto por dentro, ou seja, o meu dinheiro que eu vou levar para casa, que fui lá no banco, que tinha 50 mil de duplicatas, vai ser 45.871,56. Então, esse é o meu dinheiro que eu vou efetivamente levar para casa, levar lá para o meu escritório. Poxa, mas eu perdi 5 mil, mas, né, é do momento. Eu precisava, era esse dinheiro que eu precisava, paciência. Vai ter que perder mesmo. Aplicando o mesmo desconto, agora vocês vão ver, né, a diferença do desconto por dentro e o desconto por fora. Então vamos lá, o mesmo 50 mil, o mesmo juro e os mesmos 3 meses. Aplicando a fórmula aqui, ó, 50 mil é meu N grande, o meu D é o meu juro e o meu 3 é os meus meses, né? Qual é que foi o meu desconto por fora? R$ 4.500.
Então, o valor a ser disponibilizado imediatamente para a empresa é 45.500. Da onde saiu esses 45.500? Os 50 mil menos os 4.500 do 45.500. Aí agora eu pergunto, qual é a melhor proposta? É o desconto por dentro ou o desconto por fora? O desconto por fora deu 45.500. Voltamos lá atrás. O desconto por dentro deu 45.871,56. Se eu ficasse na prova para vocês, qual dessas duas opções é melhor para a empresa? E eu pediria para vocês explicarem. O que vocês fariam? É óbvio que essa aqui é melhor, porque eu vou a próxima, aqui, ó, eu vou levar lá para o meu escritório 45.500, com desconto por fora. Já o desconto por dentro, eu vou levar 45.871. Não é grande diferença, mas dá 500, 600, 700, 800, dá R$371. Para mim é muito dinheiro. Então aqui eu mostrei para vocês da onde saiu, né? Aí se eu perguntar para vocês qual é o valor do desconto por fora, o valor do desconto é R$4.500. E olha, muito cuidado quando eu for assinalar as questões, porque eu posso perguntar não qual é o valor que a empresa está levando, e sim somente qual o valor do desconto por fora. O valor do desconto por fora é este daqui. Tá? O valor do desconto por fora é esse daqui, que é os 4.500. Agora, se eu perguntar neste daqui, qual é o valor do desconto por dentro? Aí tem que pegar os 50 mil menos os 45.871 e fazer o cálculo. Vão ter que fazer. E aí vocês vão assinalar, e eu posso pedir assinar a alternativa errada. Eu posso colocar os dados corretos e vocês precisarem assinalar a alternativa errada. Tá? Então agora nós vamos fazer uma pequena prática aqui, ao qual vocês vão trabalhar um pouquinho, que é a prática de operações de desconto de duplicatas em um banco no valor de 48 mil, com antecipação de 4 meses, a taxa de desconto 2,8% ao mês. Olha que eu fui boazinha, eu podia perguntar aqui, colocar o dia, colocar o trimestre, daí vocês precisariam dividir. Mas eu fui bem boazinha, já deixei separado. Disponibilizados no ato. Usar 3 casas decimais. Então, quando vocês forem fazer agora, usamos somente 3 casas decimais. Ok? Já deixem programado na calculadora de vocês somente 3 casas decimais. Tá? Ok, então estão fazendo, né? Como diz, vão fazer o reloginho andar aqui e vocês estão fazendo a questão, tá? Isso aqui é a revisão. Aí nós temos os juros nas nossas operações de financiamento de curto, de longo prazo. E nós temos 2 tipos de juros principais, que são os juros simples e os juros compostos. Acredito que vocês já tenham visto matemática financeira e vocês estão bem espertinhos na questão de juros. Mas como entrou na minha disciplina, eu também tenho que passar para vocês, não posso deixar passar em branco, tá? Então, existem 2 tipos de juros. Os juros simples são aqueles que são juros simples, que são acréscimos somente o capital inicial. Então, eu tenho um capital de 100 mil, eu calculo o juro em cima dos 100 mil e vai dar um valor X de juro. Eu vou lá e calculo o saldo restante somente em cima do saldo devedor e nunca em cima do juro. Então, isso é o juro simples. E já o juro composto são acrescidos à soma ao capital ao final de cada período de aplicação, formados assim a soma deles, ou seja, juros sobre juros. Isso se chama de juro composto. Então imagina-se agora no exemplo que eu dei atrás. 100 mil deu 50 mil de juros.
certo? Aí, agora no juro composto, eu iria calcular os juros em cima dos 150 mil. Então, isso é juro em cima de juro. Então, isso se chama de juro composto, correto? E o juro simples você calcula somente em cima do saldo devedor. Então, se nós fizéssemos um esquema de como é que seria isso, enquanto que o crescimento do juro simples é numa linear, os juros compostos é na exponencial. Né? Então, vocês estão vendo, linear, o juro simples, nesse sentido, é sempre linear, né? E o juro composto é na exponencial. E vocês muito bem sabem como se calcula uma exponencial e aonde vai dar uma bola de neve. Isso é bastante forte, isso, né? No final. Tem os reflexos bem fortes. Ou seja, juro sobre juro, você está pagando juro do juro que você já pagou anteriormente. Então, muito cuidado, vocês, quando forem fazer orçamento, quando forem trabalhar com isso, que é bem desagradável essa situação. Então, precisam se ater, quando vocês fazem os negócios de vocês, verificar que tipo de juro vocês estão contratando. Se é juro simples ou juro composto. Então, depois que assinarem o contrato, não tem mais como voltar atrás. Só lá na justiça, lá adiante. Sabendo que se vocês forem na justiça, os juros legais é de 1% somente, tá? Mas aí o banco tem taxas administrativas, tem taxa de um monte de taxas. E aí depende do juiz tirar as taxas de administração, tirar todos os acessórios que tem, além do juro, que não é só o juro, tá? Então vamos aqui, vocês já viram isso. Vamos ver. Série de juros compostos, como eu falei, se é numa exponencial, então eu tenho aqui, ó, o montante é igual ao capital, 1 mais i elevado no tempo. Então, isso aqui é na exponencial, o juro composto é nessa taxa aqui, tá? Então, sempre vai ser muito alto isso. Sempre vai ser uma bola de neve. O juro é o valor da compensação para o rendimento. Quando uma instituição financeira faz um empréstimo, ela está abdicando-se de estar com esse dinheiro. Então, por isso que ela cobra o juro. É um aluguel do dinheiro. Teoricamente, é isso que se diz, é o aluguel de dinheiro. A taxa de juros é um percentual cobrado em cima de um capital de cada instante, né? Então, se eu coloco dinheiro, se eu empresto, eu estou alugando esse dinheiro, estou cobrando uma taxa de juro. O montante é o capital mais o juro. Então, se eu quero saber qual é o montante de uma dívida, é o capital mais o juro. Então, eu fiz um exemplo aqui. Um capital de 1.400 foi aplicado a juros compostos em um fundo de investimentos que rende 7% ao ano. Qual será os juros acumulados nos 24 meses, né? Então, eu fiz um exemplozinho aqui para vocês, na exponencial, né? Que estão levados, 24 meses, deixa eu ver, 24 meses, dá 2 anos, né? Então, qual será os juros acumulados? Eu não estou pedindo nem o principal, está pedindo só os juros. Para encontrar os juros, temos que o juro é igual o montante menos o capital. Então, eu tenho aqui perfeitamente encontrado que o juro foi 208, tá? Aqui tem toda a exponencial de todo o desenvolvimento dele, mas aqui só tem os primeiros exemplos, depois vocês vão indo até o final. Então, não esqueçam que para encontrar os juros, temos que o juro é igual ao montante menos o capital. Então, aqui eu tenho o montante menos o capital, que era 1.400. Então, eu tenho um juro de R$ 202. Na prática, como é que isso acontece, né? A diferença entre juro simples e juro composto é que o juro simples é na linear e o juro composto é na exponencial. Também eu dei aqui uma prática, né? Imagina assim, um investimento do juro simples, eu coloquei aqui para vocês, e o juro composto. Então, agora vocês podem dar uma brincadinha na tabela
nessa tabela que eu coloquei, de 3 meses, e vão comparar uma diferença de um lado o juro simples e do outro o juro composto, para verificar essa diferença que existe entre uma com o mesmo valor no final do período. O capital de giro e os descontos bancários. Geralmente, o capital de giro é utilizado para atender as necessidades imediatas, exemplo, folha de pagamento, né? Agora, o quinto dia útil, não sei quanto que vai dar, agora nesse próximo mês, o quinto dia útil. Então, geralmente, esse capital de giro é uma das principais ocorrências, é a folha de pagamento, porque se não é pago até o quinto dia útil, as empresas podem ser multadas e este valor financeiro, ele suplanta os juros que a empresa vai antecipar alguns dias das suas duplicatas, algumas coisas, financeiros, e depois tem os não financeiros, que imagina se as pessoas não, todos estão contando para receber o dinheiro no quinto dia útil e não recebem, então tem um descontentamento, isso se chama perdas não financeiras, né? Então, essas desvantagens. Então, a vantagem, né, desse capital de giro, o processo é mais rápido e menos burocrático, como eu já falei para vocês, é um processo rápido. Você vai lá no dia e negocia com o teu gerente mesmo. As desvantagens, taxa de juros mais elevadas do que a de outras linhas de crédito para empresas, né? Mas para tudo existe o ônus e o bônus. E depois, eu me lembro que a penúltima matéria que eu dei para vocês foi o desconto bancário, ao qual eu já falei lá atrás, e fiz um exemplo, né? Que também é utilizado dessa forma também, certo? O recebimento antecipado de um título não ocorre na sua totalidade, pois o banco cobra uma taxa administrativa pela realização da operação. O cálculo do valor a ser recebido é apresentado pela seguinte fórmula também aqui, ó. É aquela que eu passei para vocês primeiro, só é de uma outra forma de ver. Então, existem autores que colocam dessa forma e outros que colocam de outra fórmula, tá? Então, mas é a mesma coisa, desconto bancário. Então, vocês precisam ver, professora, mas você mostrou que a fórmula de desconto bancário é aquela, agora eu estou vendo que é isso aqui. Existe, depende de cada autor, mas só muda a letra, tá? A antecipação dos títulos geralmente ocorre a poucos dias dos clientes pagarem. Valor presente do financiamento é um termo utilizado para indicar, como o próprio nome diz, né, o valor presente de um financiamento. Aqui é mais uma teoria, não vou ficar lendo tudo isso para vocês, também porque vocês precisam ler, vocês precisam olhar isso aqui, né? Então, qual a diferença entre o valor presente e o valor futuro? O valor presente é o que nós temos hoje, o valor futuro é aquilo que vai acontecer ainda e tem as taxas lá na frente. Aqui também tem uma sequência de teoria. A diferença... tá, agora nós entramos para o nosso valor orçado. A diferença entre o orçado e o realizado. Então, nós temos eu me lembro assim que nos planejamentos de vocês, nós temos uma diferença muito grande que é em relação ao valor orçado e o valor realizado. Então, vocês sabem que as empresas precisam fazer orçamento para um mês, para uma semana, para 30 dias, para um mês, para um ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Quanto maior esse planejamento, mais vantagens a empresa tem. Tá? Mas sempre eu tenho que fazer um comparativo entre o que eu orcei e o que eu realizei. Por que eu faço isso? Lembro na palestra daquela menina que falou do caso do gado, né? Ela tinha um valor X e depois, por quanto efetivamente foi vendido isso? Então, ela orçou, que seria tanto, e vendeu por tanto. Então, isso é o orçado e o realizado. Sempre se faz um comparativo entre o que você orçou e o que você realizou. Isso você pode fazer essa diferença numa planilha, tanto em percentual, quanto em acréscimo,
de quanto por cento você atingiu daquele valor ou quanto por cento você deixou de atingir. Ou também pode fazer uma evolução, uma diferença percentual entre um valor e o outro. E aí, assim, se você vai fazer esse orçamento, um comparativo, uma análise só no final do ano, você perdeu um ano inteiro. Se você vai fazer só uma vez por mês, você perdeu um mês. Digamos que você passe o mês inteiro perdendo porque você não fez essa análise. Não fez essa análise da diferença entre o orçado e o realizado. Ah, é 30 dias, tudo bem, 30 dias não acontece nada, muita coisa em 30 dias, tá? Então, para traçar metas e objetivos que acarretem impacto financeiro, a empresa é preciso antes analisar as condições de caixa e se as reservas de dinheiro são capazes de comportar as diversas movimentações das contas a pagar e contas a receber. Então, essa planilha do Excel, ou se alguém tiver um software também para fazer, vão ter que fazer tanto a questão de compras, quanto de contas a pagar ou de contas a receber. O orçado e o realizado. Eu orço que eu vou receber de todos os meus clientes no final do mês, mas eu não recebo. Quanto por cento eu não recebi? Quanto por cento das contas eu vou ter que deixar de pagar se eu não receber? Então, isso é o orçado e o realizado. Vocês precisam fazer esse controle sempre. E aí, como assim, precisa sempre ter uma visão antecipada dos projetos para evitar futuros inconvenientes, futuros prejuízos, né? Futuras inadimplências, enfim, toda essa questão precisa ser verificada mês a mês, dia a dia. Afinal, qual é a diferença entre o orçado e o realizado? Essa eu me lembro que vai cair na prova de vocês. Quando a empresa pretende Quanto a empresa pretende desembolsar ao longo do trimestre, em um semestre ou um ano para se manter ativa no mercado e ainda ser competitiva? Nossa, vai baixar o mundo aqui de chuva. Ter uma dimensão de valores é primordial para determinar como serão os projetos, quais serão os profissionais envolvidos, quais as estratégias adotadas e quais práticas os serviços precisam ser corretamente analisados. Então, entre o orçado e o realizado, qual é a principal diferença? Se eu fosse perguntar isso para vocês. O orçado e o realizado. O orçado é aquilo que presume-se que aconteça. E o realizado é o que efetivamente aconteceu. Então, qual a diferença entre o que eu orcei que eu receberia e o que efetivamente eu recebi? O orçado, o sucesso de uma empresa gira em torno das ações diferenciadas promovidas e que fazem nela uma referência de mercado, no caso de uma empresa. Os excedentes, os serviços prestados, né, da execução do projeto, quanto por cento do meu projeto foi efetivamente rentável? Quanto por cento do meu projeto efetivamente foi realizado? Então, para alcançar esse patamar é necessário ter recursos, capital, mão de obra. Ah, mas nós não temos mão de obra. Bom, tudo bem, então cada empresa vai ter que ver. Ou você contrata alguém para fazer esse controle, ou tem um software que faz, como é que vai fazer isso? E aí que vai proporcionar os resultados. Cada empresa vai ter que ter esse controle, sabendo que esse controle, ele pode ser feito e deve ser feito não somente no financeiro, mas também na produção. Quanto meus funcionários produzem em média? Quanto cada funcionário produz? Lembram que eu, bem no comecinho, não sei se vai ter na próxima apresentação, qual é que é a média de cada funcionário por dia, por semana, por mês, por bimestre? Qual é que é a média? Qual é que é a variância desse meus funcionários? Tem que ser medido individualmente, porque não adianta eu medir a produção geral e fazer uma média, dividir, produziu tantas unidades dividido por tantos funcionários. Não. Os funcionários produziram quanto de cada um?
Qual é que é a média desse meu funcionário? Ele tem altos e baixos? Como é que ele produz? Então, isso é entre o que eu orcei que seria produzido e o que efetivamente ele realizou. Tá? Isso é na produção também. Que vocês da produção trabalham. Ai, professora, tu fala em caixa, tu fala em orçamento. Sim, falo em orçado e realizado. Agora, lá na linha de produção de vocês, quantas peças eu tenho que produzir por mês para cobrir o meu custo fixo? Quantas peças eu tenho que produzir por mês para cobrir o meu custo variável? Quantas peças cada funcionário precisa fazer para cobrir o seu salário? Porque ele tem que pagar o seu salário. Então, se você não sabe quanto ele produz, você não vai poder cobrar a efetividade dele de produção. Você precisa saber quanto que ele produz. Tá? Quando as empresas precisam planejar suas ações, não basta ter insights, tá? Ah, tive uma bela ideia. Oh, tudo bem, que ideia maravilhosa. Mas o que eu vou fazer com essa ideia? Ela é plausível? Dá para colocar em prática?